Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova. Shiryu Meg aqui, como é que vocês estão? Esperando que todos bem. E vamos para mais uma nota de atualização, cara. Que a gente vai ter várias coisinhas aqui na atualização de amanhã, no caso, né? Hoje é quarta-feira, saiu a nota de atualização, mas vai atualizar de fato amanhã, dia 30. Então já tem várias novidades, como questão de crossover, o mecha novo, alguns buffs e nerfs, alguns ajustes. E é tudo isso que nós vamos falar hoje. Beleza? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é novo aqui, de novo, muito bem-vindo. Tem playlists aqui de tudo. Então é só você procurar que você acha, tá ligado? Se tiver na dúvida, vai na playlist todas as reviews, dá uma passada lá de olho que com certeza você vai achar o que você quer. Então, antes de falar dos buffs e nerfs, que eu sei que é isso que geralmente a galera gosta de ouvir, vou falar aqui desse crossover, que é do Ultra Beast Force. Parece que... Eu não pesquisei muito sobre isso, pra ser bem sincero, mas Ultra Beast Force foi algo que eu já vinha falado, acho que no começo desse ano, ou em junho desse ano, que iriam ter vários crossovers, e um dos crossovers que foi anunciado, pra quem lembra, é ser do Ultra Beast Force. A gente ainda tem mais dois crossovers meio que agendados pra conhecer. Um é com a agência espacial chinesa, e a outra agora eu sinceramente não lembro, mas ainda tem mais, sem ser essa, né? Tem mais dois crossovers pra acontecer, beleza? Essa daqui é a skin S do Tempest. Vamos ter uma skin SS do Akashic, que tá... Eu achei essa skin bonita, tá ligado? Achei muito carnavalesca, meio pavão pra cacete, mas eu achei legal. Tirando toda essa periquitada aí, eu achei legal uma skin SS realmente bonita, que faz jus a ser uma skin... SS. E essa skin da Andrômeda também, que eu achei também muito bonita, cara, muito bonita. E assim, uma pergunta aqui mesmo que eu quero que vocês deixem nos comentários. Você já assistiu Ultra Beast Force? Você conhece? Você gosta? Deixa aqui nos comentários, porque, sei lá, se tiver alguns feedbacks positivos sobre como que é isso, talvez eu me interesse para assistir, ver ou jogar, porque pelo que eu dei uma pesquisada parece que é tipo um desenho animado na pegada de Power Ranger, mas... parece que também tem jogo, não sei, posso estar falando bosta aqui, mas pra quem conhece, deixa aqui nos comentários. A gente vai ter finalmente o mecha novo, né? O Twilight, ou Spray, ou Dusk, até ele sair amanhã, talvez o nome dele mude, mas até então tudo indica que vai ser Twilight mesmo, e isso aqui já vai ser, vamos dizer assim, o banner do evento dele, sabe? Então, tipo assim, deixa eu tirar aqui da tela cheia, que eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Sempre quando tem esses banners aqui de evento, eu tô falando isso que tem muita gente que às vezes me pergunta: a gente tem chance de conseguir um mecha novo participando disso aqui, tá ligado? Nessa caixinha aqui dourada, se a gente fizer o evento, tem chance, obviamente muito pequena, não sei nem quanto é que deve ser, mas eu sinceramente acho que é muito pequena, porque eu nunca vi ninguém que conseguiu mecha novo assim e piloto novo assim. Enfim, a gente tem chance de conseguir. Mas só um disclaimer aí, porque quem quiser participar, participa. Você vai ganhar essa box. Mesmo se você não ganha o mecha, você pode ganhar outros itenzinhos legais, né? Essa vai ser a skin temporária do Yutong, que vai estar lançando no evento que vai ter. Vão ter 2 eventos. Mas é aqueles eventos meio que de login diário, a gente vai conseguindo buff, não sei o que lá, e vai upando, e nananã. E antes de começar falando na atualização propriamente dito, vou falar aqui uma coisa sobre o mecha novo, depois vou ler a descrição dele e vamos passar para o que importa, cara. Acho que no geral tava todo mundo na dúvida de como ia ser as habilidades do mecha novo, principalmente a questão da arma primária dele, porque quando a gente viu naquela tradução zoada chinesa que eu fiz, dizia que ele disparava tiro de arroz, que explodia, e não sei o que, e nananã. Eu teorizei que seria uma arma de metralhadora estilo do Dreadwolf. Eu vi o comentário da galera, salve, salve galera, falando que poderia ser uma espingarda e não sei o que. Mas pela descrição que eu vi, tanto oficialmente no Super Mecha quanto na descrição da nota de atualização, muito provavelmente a arma primária dele vai ser um lançador de granada. Então acredito muito que o tiro da arma primária dele seja parecido com o tiro da arma primária da Moon Rabbit. A diferença é que o tiro da Moon Rabbit explode assim quando tem contato com o inimigo. Se ela cair no chão, ela vai ficar um tempo ali e vai explodir sozinha, certo? Certo. A dele não vai causar dano assim que causar o impacto. A gente vai dar tiro, tipo, no alvo. Por exemplo, eu dei um tiro num Firefox que tá passando ali.
A granada vai pegar no Firefox, não vai causar dano. Depois de um tempo fixada no Firefox, ela vai explodir e causar dano. Então vai ser meio que uma arma, vamos dizer assim, de explosão de contato, tá ligado? Vai ser como se fosse uma mina que gruda no cara. Vai grudar no cara, vai passar um tempo, vai explodir. Então aparentemente a arma primária dele vai ser isso, pelo que eu li. Posso estar errado? Posso estar errado, mas eu acredito que seja isso. E a outra coisa também é que o dash dele, o super pulo, ele causa uma nuvem de fumaça ali que causa dano, depois ele cai em outro lugar e causa dano e tudo mais, causa uma cegueira nova. Aparentemente isso vai ser isso mesmo. Mas a arma secundária dele vai ter um efeito extra. Além de causar o dano e aparentemente, isso aqui é teoria minha, né? Aparentemente causar também uma cortina de fumaça que incapacite o alvo de enxergar, ele vai bloquear o dash do inimigo, né? A habilidade tática, que costuma ser o dash. No caso do Doomlight é o shield, mas enfim, costuma ser o dash. Mas além de ele bloquear a utilização de dash, né, a habilidade tática, ele também vai impedir que o inimigo use pulo. Então a arma secundária dele vai ser muito poderosa mesmo, que basicamente o inimigo vai perder quase que toda a mobilidade dele, sabe? Salvo alguns mechas tipo Range que consegue se transformar, tá ligado? A gente se transforma e é isso, sair no modo carrinho. Mas quase todos os mechas não vão ter essa opção de fugir do mecha, tá ligado? Se você tomar arma secundária, você não vai conseguir usar o dash e não vai conseguir usar o pulo. Então isso é muito broken. Isso é o que a gente tem confirmado da habilidade secundária dele, da arma secundária. A questão da fumaça, de novo, eu acredito que tenha também alguma fumaça igual do dash dele, pelo que a gente já teorizou, mas ainda assim eu acredito que o combo desse mecha ainda assim vai ser muito parecido com o Dreadwolf. Quem não sabe o que eu tô falando, veja o vídeo que eu vou deixar aqui no card, que é um vídeo que eu estava falando aqui das habilidades dele, a gente estava teorizando aqui algumas coisas, eu falei, dei um contraponto, né, sobre o mecha novo e o Dreadwolf. Então se você quiser ver, vai lá ver o vídeo, para esse vídeo aqui não ter 50 horas de duração. Mas assim, eu acho que fiquei muito animado com esse mecha aí. Até agora eu não vi nenhuma gameplay dele, mas parece que a arma dele vai ser assim mesmo. Então aqui, vamos ler a descrição aqui do mecha novo, né? Novo mecha Crepúsculo, Twilight chega à cidade dos mechas. O Crepúsculo, criado por Dr. Fran, tornou-se o foco de todos os olhares após a sua estreia na arena devido aos seus métodos de ataque único. Realmente, único. No geral, acho que a gente nunca viu um mecha com as habilidades assim parecidas com eles, tipo fumaça, dar cegueira, bloquear pulo, bloquear dash, mina que gruda no corpo depois explode, né? É realmente bem diferenciado. O canhão de mão de ferrolho duplo do Crepúsculo pode disparar, olha o que eu falei, disparar granadas de corrosão contendo nanorobôs que se aderem ao inimigo, grudam, fixam aos inimigos após a explosão para enfraquecê-los. Os nanorobôs por todo o corpo do Crepúsculo fornecem uma corrente constante de energia, permitindo que ele feche rapidamente a distância entre ele e os inimigos com super pulo, no caso o dash dele, né? Os nanorobôs podem também ser liberados do corpo para obstruir a visão dos inimigos enquanto causam dano de corrosão a eles. Isso caso o dash, tá ligado? Que o dash, sempre quando ele pula e aterriza, ele solta uma nuvem de corrosão. As bombas de fumaça de nano em suas costas criam zonas de interferência ao atingir o inimigo, fazendo com que o sistema do motor do inimigo falhe, enfraquecendo sua mobilidade e limitando o alcance de suas atividades, no caso, a arma secundária dele, tá ligado? Que aparentemente vai sair das costas, né? Uma granada que sai das costas, coisas assim do tipo dele, que vai bloquear, como eu falei, o pulo e o dash. Em uma batalha real, o Twilight enfraquecerá seus inimigos com granadas de corrosão, lançará granadas de interferência para prejudicar a mobilidade e encontrará a oportunidade certa para fechar a distância instantaneamente com super pulo e aniquilar o inimigo com uma cortina corrosiva de nano-robôs. O Crepúsculo desce, o apocalipse está próximo. O Crepúsculo vai varrer o campo de batalha com seus nano-robôs. Relendo aqui, agora eu pensei melhor e acho que a arma primária dele pode se comportar do jeito que eu falei. A gente atira no alvo como se fosse uma bomba da Moon Rabbit e depois
fixa e de um tempo depois explode. Mas lendo aqui, eu tive outra interpretação. Talvez quando a gente acerte a bomba, exploda instantaneamente, mas os nanorobôs dentro dessa bomba vão continuar no mecha ali, meio que causando dano. Então ele vai tacar uma bomba que vai causar o dano, vamos dizer assim, instantaneamente, e depois vai ficar ali um dano corroendo o cara da bomba dos nanorobôs. Então acredito que seja uma dessas duas coisas, né? Mas acho que só vendo de fato pra gente ter certeza. Então, lendo isso aqui, de novo, as habilidades do mecha, eu fiquei mais animado ainda pra ele. Eu quero ver muito o gameplay dele. Possivelmente vai sair hoje mais tarde mesmo, tá ligado? Não sei se eu vou trazer aqui um vídeo, tipo um react meu aqui, mas se pá, eu faço, mas também não prometo nada. Novos eventos que eu já falei, né? Tipo login diário e coisinha boba e tal. E a gente teve buffs e nerfs em 2 mechas. Basicamente só buff, na verdade, tá ligado? O Skyfall, basicamente a duração da arma tática dele, né? Que ele vai deslizando, aumentou a distância percorrida, aumentou a duração ou a velocidade, mas só diz aumentou a distância do impulso da habilidade tática. Então, assim, o dash dele melhorou. E o Dreadwolf reduziu a dispersão do tiro da arma primária dele. O que eu achei muito bom, porque o Dreadwolf, de uma forma geral, é um mecha que é basicamente nulo a longa distância, sabe? Tipo, a média distância já é ruim, a longa distância é péssimo. Então eles melhoraram um pouquinho, vamos dizer assim, a acurácia do mecha. Então vai ajudar bastante em situações a médio alcance, beleza? Vai facilitar de encaixar o dano e também, de certa forma, não ser tão dependente da arma secundária dele. Então, legal. Ajustes e otimizações. Aqui foi basicamente ajuste no sistema de missões diário. Eu não vou falar isso aqui, vou deixar, só tô falando que teve ajustes, tá ligado? Tipo assim, é só um exemplo, tá, de ajustes que eles fizeram. Vou falar aqui do sei lá, qualquer um aqui. Tem missão que você precisa pegar, tipo assim, 2 kits médicos na partida pra concluir. Agora você vai precisar de um kit só, ou de 3, tá ligado? Coisas do gênero que teve esse ajuste aqui de missões diárias. Então é isso, eu vou passar aqui batido. E pra quem gosta do modo Virtual Arena, como eu, embora eu quase não tenha jogado Super Mecha pra falar a real, galera. Eu tô bem sem tempo e, sei lá, talvez em live, outro vídeo, eu fale sobre isso com vocês. Beleza? Enfim, vamos lá. Arena virtual, ajuste nos mechas. O Firefox ele melhorou muito no Virtual Arena, né, no PvE. Arena virtual. O dano base dele aumentou, a velocidade de movimento e a velocidade de tiro também aumentou, e agora ele não gasta mais combustível para usar o dash. E isso, pelo amor de Deus, é muito bom. O Firefox vai melhorar muito, porque eu cheguei a jogar com o Firefox no modo Virtual Arena, e o fato de gastar combustível usando o dash era muito ruim, porque basicamente toda hora você vai querer estar usando o dash ou pulo, e muitas das vezes você não vai ter nem mais combustível para usar, então você fica ali durão no chão dando tiro e você acaba ficando muito vulnerável. Não gostei muito do Firefox no modo Virtual Arena por causa disso, porque eu achei o consumo de combustível dele muito exacerbado. O Skylark foi nerfado no Virtual Arena, coisa que eu já esperava de certa forma, porque o Skylark, acho que ele é o melhor mecha, sério, do modo Virtual Arena. Acho que ele é tier God nesse modo, pelo menos eu tive essa sensação, não sei vocês, pra quem jogou, deixem nos comentários, mas acredito que o Skylark é o melhor disparado. O dano base do Skylark diminuiu, e também diminuiu o dano que ele causa na arma secundária. O Doomlight também foi um pouquinho nerfado. Não entendi esse nerf no Doomlight. Enfim, coisas bizarras sempre acontecem envolvendo Doomlight, mas o tempo de recarga da arma secundária dele diminuiu, e também diminuiu a resistência do escudo que ele solta, tá ligado? Então é isso, foi nerfado. O escudo dele agora vai estar tancando menos, e aumentou o tempo de recarga para usar as torretinhas. O Akashiki foi bufado, eu fiquei surpreso com esse buff do Akashiki, mas foi bufado. Basicamente o dano da arma principal, da arma primária dele, aumentou a taxa de dano crítico dele de 0% para 10%, tem uma chancinha aí de dar crítico de graça, e também reduziu o tempo de recarga do dash dele em 1 segundo. O Tempest, ele recebeu um buff que eu achei super válido, que aumentou a vida dele. Era só de 1000 e aumentou para 1200. Acho que ele era o mecha mais frágil desse modo, tá ligado? É um mecha bom, que causa bastante dano,
dano. Se você conseguir, vamos dizer assim, administrar bem o dash dele, você consegue fazer umas jogadas legais e recuperar shield e matar os inimigos e ficar dando dash toda hora, mas é um mecha muito frágil, tá ligado? Qualquer porrada você tomava muito dano, porque ele era um mecha que tava com muita pouca vida. Então aumentou em 200, é válido, show. E diminuiu o tempo de recarga do dash dele também em 1 segundo. Teve aqui uns ajustes e melhorias, né, em questões do modo Virtual Arena, mas eu vou deixar isso aqui passar batido, mas é só questão de alguns bugs que tinha, tipo, o mecha não carregava direito, era bug de mob, bug de personagem, bug do cenário, então eles estão melhorando. De novo, esse modo PV ainda está em Open e eles ainda estão melhorando bastante várias coisas e vários aspectos. E no geral eu tô gostando disso, tá ligado? Porque basicamente hoje em dia dá pra dizer que dentro do Super Mecha a gente tem 2 jogos. Dentro de um jogo a gente tem 2 jogos. Tem o modo PvE, tá ligado? E o modo, vamos dizer assim, clássico, que é o Battle Royale e o Team Deathmatch. Então, assim, eu acho que consegue agradar mais públicos diferentes, né? E tira um pouco da monotonia do jogo, e até algumas pessoas que não gostam, talvez, de Battle Royale e Team Deathmatch, mas gostaram de Super Mecha, como eu falei anteriormente, pode acabar vindo jogar modo PvE, porque é um modo diferente, é um modo legal. Teve alguns amigos meus que não jogavam há muito tempo, basicamente reinstalaram o Super Mecha por causa do modo PvE. E de vez em quando eles acabam jogando Team Deathmatch ou Battle Royale, porque já estão lá dentro do jogo, querem fazer uma coisa diferente e vão lá e jogam. E é isso, gente. Qualquer coisa deixa aí nos comentários o que você acha, como eu falei, do mecha novo. Se você está animado, se não está animado, se você acredita nas teorias que eu falei envolvendo a arma primária dele. E também quero saber aí do Ultra Beast Force, ver se vale a pena consumir esse conteúdo. Então, ó, beijos, se cuidem, curta, compartilhem, se inscrevam no canal, link das minhas redes sociais aqui na descrição. Aqui embaixo, se eu não me engano, agora tem o botão do Valeu, que é tipo um Pix que você manda pra cá, e também tem o botão de Seja Membro. Então, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, essas são as maneiras, mas só de você também estar compartilhando e curtindo, ajuda muito, meu parceiro. E deixando seu comentário também. Até!